irmãos e amigos. Eu esta manhã gostava de vos falar sobre um tema que é um tema que nos preocupa a todos e que nos move a todos e que muitas vezes é o objetivo de vida de todos. E seguramente é um dos objetivos de vida de todos, talvez dos mais importantes. E porquê é que surgiu este tema? Já vou dizer qual é. Eu esta semana estava na minha loja, entretanto temos lá uma equipa que faz a limpeza e eu gosto muito de falar com essas senhoras e para que o momento que seja um momento que se passe mais depressa. Eu também estou ali, volta e meia, até empurro uns móveis e brincamos um bocadinho e há uma senhora que tem muita confiança comigo, brinca muito comigo e estava a limpar aquelas coisas de valor e depois dizia: olha, não queria nada disto, eu só queria ser rica por um dia. Bastava-me um dia ser rica por um dia. Assim, mas só um dia? Sim, eu nesse dia acordava bem cedo, primeiro pagava as dívidas todas. E depois de pagar as dívidas todas, gastava tudo o que eu pudesse imaginar, aquilo que me faz falta, aquilo que eu imaginava ter. E quando chegasse ao final do dia, eu podia voltar a ser pobre outra vez. Mas já era uma pessoa feliz. Eu assim, olha que esta nunca tinha ouvido, ser rica por um dia. Então o tema de hoje tem a ver com felicidade. É um tema complicado, mas eu não vou entrar por dentro do que é felicidade. Não, eu vou falar de uma forma prática, o primeiro passo para ser feliz. Podemos ver muitos passos. Vamos ver na Bíblia pelo menos um passo. Se o cumprirmos perante a Bíblia, já podemos ser felizes. Porque isto é um tema que não é fácil de falar, mas vou procurar ser o mais prático possível. Eu queria ser feliz, queria ser rica por um dia. Pensando que sendo rica por um dia, podia ser feliz para sempre. Vamos ver se isso pode acontecer. E curiosamente, no final do dia, quando estava a ir para casa, carreguei e comecei a ouvir: Don't worry, be happy. É isto. Domingo vou ter que falar sobre isto. Então foi feito um inquérito há pouco tempo a 52 mil norte-americanos pela revista muito famosa que é a Psychology Today, sobre os motivos que levavam as pessoas a achar que podiam ser felizes. Então as respostas foram várias. Por exemplo, amigos e vida social, emprego, ser correspondido no amor, reconhecimento e sucesso, boa aparência, lá está o dinheiro, boa conta bancária, também tinha que lá estar. No fundo, eu quando olho para aqueles resultados todos, eu pensei: é tudo tentativas para ser feliz, tendo como base situações exteriores. É o que está é quando eu tiver, quando acontecer, quando eu tiver, quando acontecer. É sempre uma destas duas coisas. Situações exteriores. Mas não há aqui nenhuma coisa que leve as pessoas a serem felizes por alguma coisa que parta de dentro para fora. Isso não existe. Nenhuma delas dizia: eu se vou ser feliz quando eu próprio conseguir fazer isto, ou quando eu me sentir... Não, é tudo quando eu tiver, ou quando as circunstâncias me permitirem ter aquilo, etc, etc, etc. A ideia padronizada da felicidade é: se eu tiver as circunstâncias certas, eu vou ser feliz. É assim que o mundo pensa. Por exemplo, quando era mais novo e estava no secundário, quando eu saí do secundário e chegar à universidade, vou ser feliz. Depois, quando eu estava na universidade, aquela luta por ter um trabalho. Não, quando eu tiver o trabalho, eu vou ser feliz. Depois aquela fase, então agora vou ter que casar, não é? Não, quando eu casar, vou ser feliz. Depois, aquela parte, não, ter filhos. Quando nós tivermos filhos é que vamos ser felizes. E há uma fase que eu não cheguei lá, que é aqueles que, quando os filhos saem de casa, é que eu vou ser feliz. Eu não cheguei lá. Mas há muitos que pensam assim: nunca mais saem de casa, pá. Quando eles saem de casa é que eu vou ser feliz. Resumindo, falta sempre alguma coisa, não é? É preciso sempre chegar a mais alguma coisa, é preciso sempre ter mais alguma coisa. Será que é isto que a Bíblia diz? Olhem, vamos poupar tempo e vamos evitar dar cabeçadas na parede, olhando para Salomão, que foi a pessoa mais sábia que já existiu, que experimentou tudo isto. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Disse eu no meu coração. Isto é o próprio Salomão a falar dele próprio. Ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo ao prazer, mas eis que também isto era vaidade. Ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo ao prazer. Há uma tradução que diz o seguinte, que é uma tradução mais simples, mas que acho que capta de uma forma mais simplificada a essência deste versículo. Decidi aproveitar a vida e descobrir o que era a felicidade. É isto que Salomão quer dizer por outras palavras. No fundo, ele começa o capítulo 2
cujo título que o homem colocou, não ele, mas os homens, que é os prazeres e as riquezas não dão felicidade, o que é verdade, mas ele começa a dizer, por outras palavras, decidi aproveitar a vida e descobrir o que era a felicidade. Então, vamos ver o que é que ele diz sobre o assunto. Salomão tentou de tudo, e quando eu digo de tudo, é de tudo. Ele deu de caras com 3 becos sem saída. 3 becos sem saída. 3 coisas que ele fez, ao mais alto grau, como talvez nenhum homem na vida fez, e detectou que batia na parede em 3 circunstâncias. Primeiro, ele nunca, como ninguém, algum homem acumulou tantos bens materiais. Ele acumulou coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. Primeiro beco sem saída. Chegou ao fim, vaidade e aflição de espírito. Não correu bem. Segundo beco sem saída. Eu não vou estar a ver isto na passagem inteira, porque eu tenho mais para falar, mas só sintetizar. Segundo beco sem saída. Aliás, não, peço desculpa. Ainda relativamente às coisas. Voltando a lembrar-me da senhora, daquela senhora de limpeza. Lá está. Não dá felicidade as coisas. Ele experimentou tudo isso. Nunca nenhum homem como ele teve tanta riqueza. A própria rainha de Sabá, que não era necessariamente pobre, elogiou e disse mesmo isso. E isto faz lembrar uma frase muito famosa de Howard Hughes, que foi um grande aviador do século passado, e uma pessoa muito rica nos Estados Unidos, e que uma vez lhe perguntaram: quanto precisamos para ser felizes? Quanto precisamos para ser felizes? Resposta: apenas um bocadinho mais. Percebem? Nunca chega. A quanto precisamos para ser felizes? E ele: apenas um bocadinho mais. E quando já temos esse bocadinho mais, é um bocadinho mais outra vez. E quando já temos esse outra vez, não, agora ele quer ter aquela casa que o outro tem, e depois o carro que o outro tem, e depois nunca chega. Isto é um poço sem fundo. Vamos bater numa parede e vamos deparar-nos que isso não dá felicidade. Pois ele deu-se de caras com outro beco sem saída. Nunca ninguém, como ele, experimentou tantos prazeres. Sensações especiais. Há quem sonhe em passar uma temporada no Clube Med, que aquilo tem tudo e mais alguma coisa. Deixem-me dizer-vos que ele viu o Clube Med todos os dias. Ele tinha o que queria. Ele tinha o que queria. Tinha escravos, tinha mulheres. O erro dele foi ter mulheres a mais. Ele tinha tudo o que queria. No entanto, isso era aflição, isso era vaidade, isso não lhe deu felicidade. Prazeres, no mais alto grau, por si só não constitui motivo de felicidade. Segundo beco sem saída. Mas ele deu de caras com outro beco sem saída. Nunca nenhum homem como ele experimentou tanto sucesso e tanto reconhecimento. Nenhum homem. Segundo a teoria de Maslow, que é uma teoria para quem estuda psicologia, não só, as nossas necessidades é como uma pirâmide. Começam na parte de baixo com as necessidades básicas, e quando passamos as necessidades básicas, vamos querendo almejar um bocadinho mais. E um bocadinho mais. E um bocadinho mais. E um bocadinho mais. No topo está reconhecimento e notoriedade. Tipo, eu ser reconhecido por toda a gente. E ele atingiu o topo. Ele chegou lá. Não há mais de pirâmide para cima. Não, acabou. Não se pode dar mais para cima. Ele chegou lá acima logo. E o que acontece? Ele estava aflito. Ele estava insaciável. Ele percebeu que não era aquilo que dava felicidade. E versículo 17, vejam comigo, no versículo 17, depois de ele explicar tudo isto, no capítulo 2, ele diz assim: pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Atenção, aquela luta, aquilo que tudo lhe era penoso. Ele aborreceu e disse mais: é tudo vaidade, é tudo aflição de espírito. Pergunta que eu faço: onde é que está aqui a felicidade? Alguém teve mais do que ele? Não. Alguém experimentou prazeres como ele? Possivelmente também não. Alguém teve reconhecimento como ele? Poderá haver um ou outro que também ainda hoje tem, mas não é fácil. O que é que ele diz? É aflição. Há aqui várias palavras que não são agradáveis. Aborrecer, penoso, vaidade, aflição de espírito. Vocês veem aqui contentamento? Veem aqui felicidade? Veem aqui uma pessoa alegre e contente? Eu não vejo. Então é impossível sermos felizes? É possível sermos felizes. O que é que a Bíblia diz? A ideia do mundo de felicidade é ter as coisas e as circunstâncias certas. A ideia da felicidade de Deus é ter a atitude certa. E vamos ver isso. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, eu não vou falar sobre esta passagem das beatitudes, até porque isso podia ser levado para outro tipo de situação que não vou abordar agora a nível doutrinal. Eu só vou pegar num princípio que está aqui, que é um princípio que sobrepõe à verdade doutrinária. Mateus 5, e vamos só destacar-nos num versículo, que é o primeiro princípio da felicidade, aquilo que eu vos disse desde o início. E vamos ficar só por aí. Mateus 5, e vamos ler, já agora lemos, do versículo 1 ao 11. Não custa nada e ficam com uma ideia
do contexto da passagem. Mateus 5, versículos 1 a 11. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Depois, só um parênteses. A primeira coisa que o Senhor Cristo vai falar no Sermão da Montanha, não é por acaso. Ele podia ter falado de 1001 coisas. Ele decide falar sobre a felicidade. Ele não falou sobre outra coisa, ele falou sobre a felicidade, porque sabe que todos nós procuramos ser felizes. E eu vou começar por lhes explicar como é que eles podem ser felizes. Não é por acaso que o Sermão da Montanha começa com este tema. É um tema importantíssimo. E nós, como crentes, devemos estar seguros quanto a isso. E abrindo a sua boca, versículo 2, os ensinava dizendo: bem-aventurados ou felizes, por outra expressão, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Sabem que eu, olhando para esta passagem, à partida, a pessoa fica confusa. Felizes estamos tristes, não é? Felizes estamos pobres. Felizes fomos perseguidos. Isto também não me soa a felicidade. Ou soubes? Se pegando nesta passagem, está aqui a dizer: felizes estamos tristes. Felizes estamos pobres. Felizes estamos perseguidos. Pelo menos estas expressões, isto não me soa a felicidade. Aparentemente. O Senhor estava a ensinar que podemos ser felizes a despeito das circunstâncias. Já sabemos que Salomão teve tudo o que queria e não foi feliz. Então, isto faz lembrar aquelas circunstâncias quando nós temos um problema de saúde grave e o médico de medicina convencional não resolve. Por que não tentar outras coisas? Não é? Alternativas. Se já vimos que o mundo não dá resposta, acho que merece crédito ouvir um plano B. Concordam comigo? Temos aqui um plano B. Vamos ver qual é o plano B. Jesus ensina que a felicidade não depende do que acontece à nossa volta, mas sim dentro de nós, pelas minhas atitudes. Eu vou ser prático daqui a pouco. Jesus ensina também que a felicidade é uma escolha. É uma escolha. Então, vamos direto ao assunto e vamos ser práticos. Qual o primeiro passo para sermos felizes? Eu vou pegar num versículo só, que é o versículo 3. Bem-aventurados... Peço desculpa, o versículo... versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Eu não vou falar sobre herdarão a terra. Não é por aí o meu tema de hoje. Eu só quero dizer que a Bíblia considera que são felizes os mansos. Ponto. As pessoas que são mansas são felizes. Ponto. É sobre isso que eu quero falar. E fecho parênteses. O resto eu não vou falar de herdar a terra. Eu só vou destacar bem-aventurados os mansos. Felizes os mansos. E vamos ver que ser manso, o que é que isso significa? É o primeiro princípio para ser feliz. O que é que significa ser manso? Significa uma pessoa que está a aproximar-se e batam, eu sou miserável. Não é isso. Sabem que Deus morreu por pessoas que são valiosas. Ele diz que cada alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós não temos o direito de nos constantemente mandar-nos para baixo. Isso não quer dizer que não nos consideremos como fracos, porque o somos. Mas estar-nos constantemente a mandar-nos para baixo, a desvalorizar-nos, isso não é correto. Porque nós fomos salvos por grande preço. Nós somos valiosos aos olhos de Deus. Todavia imperfeitos. Valiosos aos olhos de Deus, ainda que imperfeitos. Ok? Ser manso não é isso. Ser manso é ser humilde. O primeiro passo para ser feliz é ser humilde. E eu vou explicar. Humilde quer dizer o quê? Eu gostava de ter aqui um quadro, aqueles quadros de Ardósia e de Giz, e de vos ouvir. Não vou fazer isso, hein? E depois gostava de vos ouvir dizer, humilde é. E depois um dizia, é isto. E depois outro dizia, é isto. Isso é engraçado, porque depois chegamos ao final e vemos ali muitas coisas de significados de humildade. Eu não fiz isso no quadro, mas fiz no papel. Humilde quer dizer o quê? Quer dizer, depender de Deus. Uma pessoa que depende de Deus e que chega, por exemplo, de manhã, Deus, cuida de mim. Eu não consigo fazer pelas minhas forças, mas eu preciso que tu faças pelas tuas. Isso é ser humilde, ter uma atitude humilde. Compreendemos que não sabemos tudo e que não somos o centro do universo. Isso é ser humilde. Reconhecemos que somos imperfeitos, ainda que valiosos aos olhos de Deus. Isso é ser humilde. Mas eu vou mais longe.
Eu vou detalhar. Mas antes quero-vos dizer, só para terminar esta parte de contextual, que a humildade e a felicidade andam de mãos dadas. Nunca se esqueçam disso. Humildade e felicidade andam de mãos dadas. Pergunta que vale 100 milhões de euros. Como pode a humildade gerar felicidade? Há 3 coisas que a humildade faz que potenciam a minha felicidade. A primeira é que a humildade reduz o stress. A humildade reduz o stress. Eu vou explicar com exemplos. E as pessoas que têm muito stress não são felizes. As pessoas que têm baixo stress têm uma tendência muito maior de ser felizes. Parece-me óbvio, concordam comigo? A humildade reduz o stress. Olhem, se os psicólogos e outros soubessem disto, mudavam o programa todo Mas enfim, isso é outra história. Quando eu sou humilde, eu não preciso, irmãos, de ter todas as respostas. Porque eu confio em Deus. Isso reduz o stress. Não ando tão estressado. Logo, há um potencial muito maior para eu andar satisfeito. Mas, quando eu percebo que o mundo não gira à minha volta, que eu não sou o centro das atenções, eu não preciso de querer resolver todos os problemas. Eu sei que há uma parte que depende de mim, mas há outras partes que não dependem de mim. Eu descanso em Deus. Atitude humilde. Reduz o stress, aumenta a felicidade. Ser manso. Eu não preciso, quando sou humilde, manter as aparências, o show-off. Aquela coisa, tem que manter naquela da crista da onda, porque sei que os outros dizem, não sei o quê. Não, eu sou o que sou, e Deus sabe, e não interessa mais nada, sou. Isto é ser humilde. Reduz o stress, aumenta a felicidade. A pessoa sente-se melhor. Eu não preciso de agir quando sou humilde, como Deus. Isto é, querendo resolver aquilo que não me compete a mim resolver. Eu digo a Deus, cuida Deus, eu confio, sou humilde, reduz o stress, aumenta a felicidade. Eu quando sou humilde, e quando não sou humilde, seja qual for a circunstância, nós deparamos sempre com um problema, que é entre o nosso mundo ideal, o nosso mundo real e o mundo ideal. E geralmente, o mundo real está muito longe do ideal. Muitas vezes o nosso emprego é complicado. Muitas vezes o nosso casamento passa por dificuldades. E muitas vezes o ideal é termos aquele emprego, é termos o outro casamento, é termos a outra casa, é termos o outro, que é o ideal, que até muitas vezes até podem ser necessidades válidas. Fazer o trade-off entre o real e o ideal não é fácil. Mas o ser humilde é aceitar o que temos, agradecer por isso, fazer o que nos compete para mudar, e quando chegarmos ao ponto que não podemos fazer mais, é descansar. E isso é ser humilde. Porque quando queremos ir mais longe do que isso, nós ficamos em stress. Ficamos em stress, a felicidade desce, andamos nervosos, respondemos mal, os outros também ficam infelizes, fica tudo infeliz. Fica tudo infeliz. Porquê? Porque ficamos nervosos. Porque queremos resolver coisas que não nos competem a nós resolver. Isto é stress. Segundo aspecto que a humildade potencia, sermos mansos. Portanto, reduz o stress. Segundo, melhora relacionamentos. Eu vou-vos dar um exemplo. Volta e meia, quando vamos aos casamentos e que não conhecemos ninguém e corremos o risco de ficar naquelas mesas complicadas. Eu já fiquei uma vez numa mesa, um indivíduo que não parava de falar dele mesmo. Lembro-me tão bem. Eu estava desejoso se chegasse àquela parte em que podemos sair das mesas, estão a ver? E ir para onde nós gostamos mais. O homem falava dele, só dele. Quando chegou ao final, estava sozinho a tomar café, ninguém estava na mesa com ele. Irmãos, as pessoas que não são humildes são pessoas que não prendem as pessoas à volta. E eu digo-vos, é possível ser feliz sem termos as pessoas à nossa volta? Sem termos amigos? Sem podemos ter um ombro com quem falarmos, ou som com quem falarmos? É impossível. Outro tipo de pessoas, e lá está, isto cria problemas, quebram-se laços, e ao quebrar laços de relacionamentos, a potencial de felicidade diminui. Mas mais, as pessoas que não são humildes são pessoas que têm mania que sabem tudo. Só fala, já não sei o quê. Eu também sei. Eu não sei, mete-me os nervos também. Desculpem a sinceridade. Pessoas que sabem tudo, têm mania que sabem tudo. As pessoas, o que acontece? Os outros não lhes dizem nada, mas aos poucos vão se afastando. Porque as pessoas que sabem tudo não precisam de ninguém. Não é verdade? Sabem tudo. E portanto, o que acontece? As pessoas afastam-se, os relacionamentos quebram-se, o potencial de felicidade diminui. Não são mansos. Lá está. Ser manso. Continuando. Este tipo de pessoas não conseguem reter ninguém à sua volta. Ninguém é feliz sem ter bons amigos, sem ter companheiros. Não precisam de ser muitos. Precisam de ser bons. Sem ter pessoas com quem falar de coisas importantes. Pessoas centradas nelas próprias não são felizes. E como tal, não conseguem manter os relacionamentos.
muitas vezes, porquê é que as coisas não funcionam comigo? Porque estamos muito centrados em nós próprios. As pessoas não gostam disso. Por exemplo, quando eu sou humilde, quando somos humildes, nós pensamos mais nos outros do que nós mesmos. Por exemplo, há pessoas, eu não vou citar nomes, mas nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que eu acho que se enquadram aqui. Quando estamos a fazer algum tipo de petiscada, são os primeiros a agarrarem-se às coisas. A fazer, a limpar, a cozinhar. O que acontece? São geralmente as pessoas que mais os convidam para casa. E gostam de estar com elas. Não é porque trabalham mais, mas estão sempre a pensar nos outros. É um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença. Pensarmos nos outros mais do que em nós mesmos aumenta a possibilidade de termos bons relacionamentos. E termos bons relacionamentos aumenta a felicidade também. O estamos bem. Quando somos orgulhosos, nós somos tipos de balão que arrebenta. Eu vou explicar. Agora há dias que o Gabriel fez antes. Tinha ali tantos balões. E o meu medo é quando ele põe-se lá a arrebentar os balões. Porque é susto. Então a gente fica assustada. As pessoas orgulhosas são tipo de balões. Eu vou explicar. Vocês sabem qual é o indicador que conseguem se a pessoa está mais humilde ou menos humilde? É o grau de sensibilidade às críticas. A pessoa que reage muito mal às críticas, pá, que ele falou mal de mim, bolas, não sei o quê, são pessoas muito cheias. Quando a crítica vem, é como uma agulha no balão, BUM! A pessoa fica jangada, dispara para todo o lado. A medida do nosso grau de sensibilidade à crítica revela o nosso grau de humildade. Mais alto ou mais baixo? Se tiver, deixa eu dizer o que quiser, eu estou bem com Deus, Deus sabe quem eu sou, eu vou fazer a minha vida. Deus conhece-me, não quer saber o que os outros dizem. Irmãos, isto é um bom grau. Pensem nisso, cada um de nós pense nisso. Como é que nós estamos quanto ao grau do efeito balão? Ok? Terceira coisa, e última, que a humildade permite potenciar a felicidade. Nós lemos, e há uma passagem, queria que lessem comigo, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Tiago 4, 6. Antes dá a maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Há uma outra tradução que fala que Deus dá poder aos humildes. Sabem que uma pessoa, quando é humilde, é uma pessoa que tem poder. Mas não é um poder qualquer, é o poder que Deus dá. Quando nós entregamos a nossa vida diariamente a Deus, nós estamos a depender do poder de Deus. Quando nós começamos o nosso dia dizendo, Deus, cuida do meu dia, eu não consigo fazer tudo, preciso que tu faças por mim, é deixar Deus entrar nas nossas vidas e agir como se Ele agir por nós. E ao agir por nós, o poder de Deus entra nas nossas vidas. Uma vida orgulhosa é uma vida que o poder de Deus não entra, porque não deixamos Deus entrar. Uma vida humilde é uma vida que convida Deus a entrar, porque reconhece e dá espaço para Deus. E Deus só vai onde é convidado. Deus só vai quando nós abrimos a porta. E quando nós somos humildes, nós deixamos Deus entrar. E quando Deus entra, há poder. E acontecem aquelas coisas que nós... como é que foi possível isto acontecer? Como é que foi possível eu conseguir fazer isto? Resolveu-se desta forma. Resolveu-se desta forma porque nós deixámos Deus entrar. Muitas vezes Deus não entra, Deus não age, porque somos orgulhosos. Porque queremos fazer o que não nos compete fazer. O que acontece? Deus não faz. Porque Deus só faz aquilo que nós deixamos que Deus faça. Então, entre a humildade e o poder é uma relação intrínseca. Assim como a felicidade anda de mãos dadas com a humildade anda de mãos dadas com o poder. As pessoas que são mais humildes não são as mais fracas, são as mais poderosas. Porque são aquelas que vivem menos na sua força e mais na força de Deus. Como é que isto se faz? Não é fácil. Porque temos que contrariar todos os dias o ego. E o ego é uma coisa muito complicada de dobrar. Mas com a ajuda de Deus podemos conseguir. Mas temos a obrigação de sermos melhores. Porque nós estamos cá como crentes é para sermos melhores. Não para a honra nossa, mas para a glória do Senhor. Nós temos que ser melhores. E para sermos melhores, temos que negar-nos a nós mesmos e convidar Deus a entrar. Se o fizermos, o poder de Deus entra. E acontecem aquelas coisas que nós... correu melhor do que eu estava à espera. Porquê? Porque deixámos Deus entrar. O poder entrou e tudo aconteceu. E tudo aconteceu. E pronto. E já disse o que tinha a dizer. Vou só resumir rapidamente. Vimos no início que a felicidade não depende antes disso, vimos que Salomão bateu em 3 paredes, depois de tentar tudo. Não foi as coisas, não foi ser muito rico que lhe deu a felicidade, não foi ter muitos prazeres que lhe deu felicidade, e não foi ter muito sucesso e reconhecimento que lhe deu felicidade.
E vimos que são estas as 3 coisas que o mundo procura mais de uma forma sintética. Então pensámos, vamos ver na Bíblia o que Deus diz. E fomos ver. E podíamos ver outras. Mas eu acho que o primeiro passo para sermos felizes passa mesmo por aqui. E fomos ver que quem é manso é bem-aventurado. Ou seja, é feliz. E verificámos que o ser humilde potencia reduzir várias coisas. Reduz o stress e aumenta a felicidade. Lembram-se? Melhora relacionamentos. Sermos humildes melhora relacionamentos. E ao melhorar os relacionamentos, potencia a felicidade. E finalmente, sermos humildes potencia a entrada do poder de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.